Olá pessoal, eu sou a Marlise e estou aqui hoje para começar a contar a minha história. A minha maior inspiração para criar esse blog foi a minha mãe. O nome Baita Mulher diz exatamente qual a minha opinião sobre essa mulher que desafiou todos os preconceitos da época, se desquitou porque ainda não havia divórcio e foi uma das primeiras mulheres a usar calça comprida. Ela impunha a sua presença, a sua opinião, ela se fazia ouvir numa época que realmente era muito complicado. Criou 8 filhos sozinha, sem nenhum recurso e, diga-se de passagem, muito bem criados. Minha querida mãe, Yolanda Braz, nasceu em 14/11/1934, em Promissão, no interior de São Paulo, e nos deixou em 28/1/2014, aos 80 anos. Hoje, completa um ano de seu falecimento, por isso escolhi essa data para começar esse relato, porque sem ela, esse relato não existiria. Nós, seus filhos, não existiríamos, nós não teríamos essa força, essa garra de luta que nós temos. A minha mãe, a Yolanda, casou-se aos 19 anos, em janeiro de 1954. Era uma linda moça, cheia de ilusão, aquela ilusão que a gente tem, até hoje todas as moças têm, né? Que casamento é uma coisa super romântica, que nós vamos ser felizes para sempre, que a nossa vida vai ser cheia de amor, vai ser cheia de carinho. Só que nós já sabemos, como ela descobriu bem cedo, que isso realmente era pura ilusão, né? Então, essa ilusão que durou bem pouco, foi levando ela a ser essa mulher de garra que a gente conheceu até hoje. Em 1955, quer dizer, em janeiro de 1955, depois de um ano de casada, ela já dava à luz ao meu irmão Gilberto. Meu irmão nasceu em janeiro e minha irmã, a Fátima, nasceu em dezembro de 55, quer dizer, no mesmo ano ela teve 2 filhos. E olha que a luta começou feia, né? Daí por diante, vinha um filho atrás do outro. Então, nasceu em 57 a Inês, eu nasci em 59, em 60 veio o Edinho, depois em 62 a Regina, em 65 a Madalena e por fim, em 67, a Morgana, que é a caçulinha. E que só parou por aí porque meus pais se separaram, né? Acho que a Morgana devia ter uns 2 anos quando isso aconteceu. Normalmente essas histórias acontecem, quando acontecem, muitas vezes, claro, as mulheres são abandonadas por seu marido, porque poucas mulheres têm a coragem de deixar, de separar de um marido. Tenho 8 filhos, ainda mais naquela época, que a gente sabe que era uma época muito difícil para as mulheres, que depois nós tivemos muitas conquistas, mas naquela época era realmente muito complicado. Ela botou meu pai para fora, com 8 filhos, trabalhando como arrumadeira de hotel, copeira, batalhando, lavando roupa dos hóspedes à noite, trabalhando de domingo a domingo. Ela criou a gente, mas ela pôs para fora o homem que não lhe fazia feliz. Ela sofreu violência doméstica, que eu também acabei sofrendo mais tarde, talvez um karma de família, mas acaba passando, né? Ela era uma mulher muito forte, de opinião, né? Ela encarava qualquer monstro que ela visse pela frente, inclusive o meu pai naquela época. Então ela enfrentava, e naquela época o homem era tido como uma figura intocável dentro de casa. Por mais absurdo que ele dissesse, essa era a grande verdade e é o que tinha que ser feito. Minha mãe não admitia esse tipo de coisa, né? Ela se preocupava muito com o nosso futuro. Então, ela queria que nós estudássemos, porque ela não teve essa oportunidade, né? Ela sabia que a única chance que aqueles 8 filhos que ela pôs no mundo poderia ter, de ter uma vida melhor, era de estudar. E ela tinha toda a razão,
que ela não teve essa oportunidade. O pai dela achava que a mulher não tinha que estudar, ela tinha que aprender a cozinhar, lavar, cuidar do seu marido, cuidar de sua casa, e bastava. E o homem tinha que prover o lar. Mas a gente sabe que isso não é verdade desde os primórdios, não é isso que acontece. As mulheres já eram, há muito tempo atrás, o arrimo de família. E os homens levavam a fama, com certeza, né? Mas as coisas mudaram. Outra coisa que tinha de muito importante na história da minha mãe é que ela não queria que seus filhos se separassem. Então, quando nós éramos pequenininhos, muita gente falava para ela, dá um para mim, Yolanda. Nós éramos crianças bonitas, né? Tudo descendente de italiano, tudo bonitinho. Então, as pessoas queriam, como se fosse um bichinho. E ela se ofendia, ela falava, não, meus filhos não são cachorrinhos. Eu vou criar todos juntos. A gente pode não ter o que comer, mas vamos ficar todos juntos. E isso nós trouxemos para a nossa vida. Hoje a gente tem uma família especial, muito unida e feliz. A gente tem as nossas brigas, a gente tem os nossos desacordos, conflito de opiniões, mas a gente sempre resolve, porque existe um amor infinito que foi ensinado por ela, né? Nós crescemos com essa união, essa coisa fantástica. Essa vida dela que não foi nada fácil, ela ensinou para nós. Ela não era Mulher Maravilha. Então, desde criança, eu pude perceber que ela era um ser humano como qualquer outro. Então, que ela sentia dor, que ela sentia carência, que ela sentia cansaço, que ela também queria um amor, ela também queria uma vida plena. Gente, mas imagina como isso era difícil. 8 crianças para ela dar de comer, mas nesse meio tempo ela teve muitos encontros e desencontros, ela teve namorados, ela se juntou novamente, não casou, mas era realmente uma coisa muito difícil, né? Ela errou muitas vezes tentando acertar. Então nós hoje não temos direito de julgar ela de forma nenhuma, né? Ela errou, ela acertou, ela sofreu muito por suas escolhas, mas ela arcou com todas as consequências da sua vida, dos seus erros e acertos. E ela ensinou os seus filhos a errarem muito menos, mas também ensinou que errar faz parte da história, porque a gente vai acertar. Então, atire a primeira pedra que não tiver pecado, mas vá em frente aquele que sabe que só tendo coragem, mas muita coragem, nós podemos chegar a algum lugar. Eu pretendo contar minha história nesse blog, que lógico que vai estar associada à vida dos meus irmãos em muitos momentos, mas se hoje eu me considero uma baita mulher, é porque eu tive na minha vida essa baita mulher. Minha irmã Regina escreveu no seu TCC em formação de pedagogia, um capítulo maravilhoso do seu TCC que se intitula O Início da Luta e que fala da trajetória da minha mãe em busca da alfabetização. Vocês desculpem que a essa altura eu estou bem emocionada, tá? Vale muito a pena ler, porque ela conta uma parte da nossa história e conta o início dessa mulher fantástica. Então hoje, gente, quando completa um ano do falecimento dessa baita mulher, eu só posso dizer, obrigada, mamãe, obrigada por ter nos deixado a maior herança que um pai ou uma mãe pode deixar para o seu filho, né? Que são os valores. Ela ensinou para a gente honestidade no último grau. Ela ensinou a verdade, a luta, a caridade e principalmente a união. E é por isso que hoje, seus filhos, netos e bisnetos, que estão chegando também, né, agora na família,
Forma uma família linda, unida, que todas as pessoas que têm oportunidade de conhecer gostariam de fazer parte dela. Estamos sempre juntos e preocupados um com o outro, ajudando sempre no que podemos e nos afastando quando o outro precisa de espaço. Muito obrigada, querida mamãe, pelo grande legado que você deixou para essa família. Te amamos muito. Muito obrigada.